Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja, também a ativar as notificações e se gostar do programa de hoje não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos recebendo duas pessoas bem especiais aqui no nosso estúdio para conversar com a gente, né, João? Temos a Marina Alencar e a Emanuele Rosada. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem atual, que assim faz parte da nossa vida, da vida da sociedade, enfim. A gente ouve muito falar sobre isso e eu achei interessante uma hora dessa a gente abordar esse assunto. É a questão da violência contra a mulher. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos por ordem alfabética. Primeiro, a Emanuele. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Emanuele Rosada. Sou formada em Direito pela PUC Campinas desde 2019. Atuo no direito, na área civil, especificamente na área de contratos, cobranças, também na área do consumidor. E estamos aqui hoje para falar um pouco de violência doméstica, o feminicídio, e é isso aí. Para quem não sabe, a Emanuele Rosada é a nossa Manu, a namorada do Du aqui da comunidade. Ela faz parte do nosso grupo de louvor também, tá? Senão o pessoal da nossa comunidade vai escutar assim, uma Emanuele Rosada. Eles vão falar assim, mas quem é Emanuele? É a Manu. Marina, você? Gente, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque espaços de informação são espaços que eu valorizo demais, porque eu acredito que só informando a gente, enquanto sociedade, reflete e a gente se transforma, né? Então, esses espaços são muito valiosos e eu agradeço muito. Meu nome é Marina, eu sou assistente social e eu estou trabalhando com mulheres vítimas de violência faz 10 anos. Eu comecei a trabalhar com isso na Casa da Mulher Vítima de Violência, que é um acolhimento para as mulheres quando elas não podem permanecer na sua residência, elas vão para lá para ter segurança, até que elas se tornem para o ambiente seguro, para a rotina comum. E em 2021 eu assumi também a rede Alzatanque de atendimento integrado à mulher em situação de violência, que é a rede municipal que faz a articulação de todos os serviços para que a gente realmente consiga proteger essa mulher e garantir que ela evitar, né, um feminicídio ou a violência doméstica, para a gente tentar empoderar, tentar fazer com que ela saia de relacionamentos abusivos. Esse começo de ano, eu estava tentando prestar um pouquinho mais de atenção. De janeiro para cá, na nossa região, foram vários feminicídios, né, na região. Não estou pensando só aqui em Limeira, não. Estou pensando na região como um todo, né? Então, a gente presta atenção um pouquinho. Cada semana parece que tem alguém sofrendo essa violência. Essa violência é o extremo, né? Que acaba no assassinato, na morte da mulher. Mas também há várias outras coisas que envolvem toda essa questão da violência contra a mulher, né? Marina, vamos começar assim, ó. O que vocês entendem, o que é a violência contra a mulher? Vamos partir desse ponto. Bom, o feminicídio é o que causa maior clamor popular, porque é a morte de uma mulher só por ser mulher, né? É brutal. E a gente teve no município, em 5 meses, 3 feminicídios, que só pelo crime já é brutal, e pela forma que foi, ficou pior ainda, né? Que um foi no trabalho da mulher, no meio da calçada, com um monte de gente passando e filmando. Nossa. O segundo foi num bar no centro da cidade, na frente de todo mundo também, próximo ao Ano Novo. E o terceiro
foi com muitas facadas, com direito a mandar foto da mulher toda cheia de facadas para o filho de 15 anos. Então, isso eu estou falando de Limeira, isso eu estou falando do que está acontecendo aqui do nosso lado, né? Não estou. E fora a região, que, como você disse, teve muitos no Brasil também, todos os dias a gente acompanha algum caso pela televisão. Mas essa violência contra a mulher, ela começa bem antes, né? Digamos, essa questão do assassinato, alguma coisa assim, já é o final, né? É o É, final. é o ápice, né? Aquela coisa assim que de repente a mulher já tentou sair ou tentou medida protetiva, mas não teve jeito e a pessoa foi lá e acabou com a vida da pessoa, né? Sim, e ela começa muito antes. Eu falo que ela começa quando a gente educa nossos meninos e meninas diferentes. Ela começa quando a gente ensina a menina que ela tem que cuidar. A gente dá bonequinha, a gente dá as coisas, tudo para ela cuidar, cuidar, mas a gente não ensina o menino que ele também tem que cuidar, que ele também vai ter pai, que ele também vai morar numa casa, que ele também vai ter que ter essa participação. A gente ensina o menino de acordo com as nossas mídias, com a nossa sociedade, a que quando eles não estiverem dando conta, eles agem com agressividade. Então, os desenhos que a gente assiste são desenhos que, quando cria alguma tensão, eles partem para a lutinha. É. Isso, né? Uhum. Desenhos de heróis, quando surge algum conflito na sociedade, eles vestem a capa e partem para uma luta. Então, a gente educa os nossos meninos que a reação que eles têm que ter é agressiva. E a gente não cria eles para desenvolver afetos, para desenvolver cuidados, né? Eles não sabem lidar com isso, engole o choro, não faz isso porque senão você é menininha, não faz aquilo. E a Aí não gente não educa chora, eles. né? A gente educa eles para não saber ser pais, ser companheiros, né? E isso é um problema da sociedade como um todo, né? Isso passa todo mundo e tem custas para todo mundo. Para a mulher, a gente pode vir a morrer no feminicídio, mas para o homem, nós temos os índices de suicídio, de alcoolismo, de carceragem, de acidentes, de moradores de rua, de instituição de longa permanência, que eles ficam sozinhos, porque eles não aprenderam essa inteligência emocional, ou não aprenderam a lidar de outra maneira, de dialogar sobre isso, em vez de reagir com agressividade, de contribuir para o seu ambiente doméstico, em vez de ser servido o tempo inteiro, né? A gente criou isso. E daí a gente vai para os relacionamentos violentos. A violência, a mulher nunca começa com um cara sabendo que ela vai apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém põe na sua rede social, procura alguém que deixe meu olho roxo e que me estupre todo dia. Não é isso. Ela se apaixona por um cara que é o melhor, porque na fase da conquista, todo mundo é o melhor. Na fase da conquista, ele vai mandar flores, ele fala, eu te amo, você é linda, ele te leva nos melhores lugares, isso todo mundo. Imagina um agressor que é manipulador, como ele não encanta essa mulher. E quando vem alguém alertar, ele fala assim, mas veja o que você tem. Ela tá com inveja, ela tá com ciúme, ela é louca, ela quer atrapalhar. E Gente, coloca. aí começa todo aquele joguinho, né? Muitas vezes você tenta até alertar a pessoa, né? Que é um relacionamento que não é legal, mas a própria mulher assim não consegue perceber isso logo de início também, né? Não, e porque ele é muito atencioso mesmo. E também tem a questão que o agressor, ele só é ruim para a mulher que está com ele. Ele não é ruim para a sociedade. Tanto que sempre quando tem um feminicídio, você vai ouvir amigos ou conhecidos, sempre tem elogios. Ah, ele era um bom homem, ah, ele era gentil, ah, ele era sorridente, ah, ele era... Porque ele é ruim para a posse dele, que no caso é a mulher com quem ele divide a relação. Ele não é ruim para todo mundo. E essa mulher também, quando ela começa a perceber que ele é ruim, ela tem medo de ser desacreditada. Porque ele é bom para todo mundo. Quem vai acreditar nela? Como que ela pede ajuda? Mas, assim, ele começa muito sutil. O começo da violência, ele é muito sutil. Ele começa assim, ai, você é tão linda, não vai com essa roupa que você vai chamar muita atenção, eu vou me sentir desconfortável.
Olha, sua amiga tá dando em cima de mim, mas eu amo você, eu só tenho olhos para você. Não liga para o que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, porque eu não tô ligando. Com isso, ele vai mudando a forma dela de ser, ele vai deixando ela isolada da família e de amigos, ele vai mudando fisicamente. Eu acho que todo mundo já teve alguém que sofreu violência por perto, que vai me entender quando eu falo assim que ela perde a luz. Que Ela quando perde. começou o relacionamento era uma mulher de luz. Você via a alegria no fazer das coisas diárias, no estilo de se vestir, do jeito de se falar. Ela tinha um brilho. E daí começou esse relacionamento, ela se apaga, ela muda o estilo de se vestir, ela fica mais introvertida, ela não é mais tão participativa quanto ela era, principalmente na igreja, essas coisas assim. Quando ela vai na igreja, normalmente o agressor vai junto. E muitas vezes, para quem está olhando por fora, fala: olha que lindo, casal unido. Pode ser que sim, mas às vezes pode ser o controle. Se a gente juntar todos os sinais, a gente consegue perceber que às vezes não é um casal bonito. Ela gostava de se vestir com uma roupa rosa, por exemplo, e cabelo comprido. De repente, ela só usa preto e cortou o cabelo e vai na igreja só acompanhada com ele. Ela chegava, ela queria cumprimentar todo mundo. Hoje ela chega, dá o tchauzinho, senta, fica quieta, parada do lado dele. Isso tudo são sinais para a gente de fora observar o que é a violência que essa mulher está sofrendo. E a primeira violência é a psicológica. É a que faz ela duvidar dela, é a que faz ela perder a autoestima, é a que faz ela achar que ela não é capaz. E É, ela se sente culpada, porque toda agressão, isso até psicológica, a culpa é da mulher, porque ele volta e fala assim: olha, mas eu gritei com você porque você veio falar tal coisa para mim. Se você não tivesse falado, não tinha acontecido. essa pessoa manipula, ela começa a jogar assim, né? Você estava falando assim que a mulher perde o brilho, ela se anula, né? Completamente. Ela perde aquela questão da vaidade, dependendo da situação. ah, é a questão do brilho mesmo, né? Porque eu não sei, eu Ela pelo perde a menos. essência, aquela É por coisa que aí. dá o brilho para ela. Né? A mulherada hoje em dia é ativa, trabalha fora, tem seu emprego, tem a sua lida diária, tanto fora quanto dentro de casa, né? Então é uma pressão muito grande em cima da mulher também nesse sentido, né? Sabe? Então muitas vezes o cara começa realmente a acabar com os sonhos dela, né? Aí assim, olha, eu sou professora, tô aposentada já. Mas a gente vê também o como isso reflete na vida das crianças, porque os filhos percebem toda essa questão, né? Essa violência e tudo mais. Tem criança que acha que isso é normal, né? Sabe, do jeito que o pai trata a mãe ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido. E não é bem assim, né? E eu acho que essas crianças também sofrem muito nesse relacionamento. É um relacionamento abusivo, né? A gente fala de ciclos. Primeiro que tem o ciclo dentro do relacionamento, que ele vai a fase da lua de mel, de conquista, a fase da tensão e algum tipo de agressão, que pode ser a psicológica, a moral, a física, a sexual e a patrimonial. Depois disso, ele se arrepende e ele volta para a lua de mel. Por isso que a mulher se perde nesse ciclo, porque a gente é criada a transformar a fera em um príncipe, que nem no filme A Bela e a Fera. Então, quando ele fala que ele mudou, que ele vai se transformar, a gente fala: nossa, a gente conseguiu fazer ele se transformar, vou tentar novamente. E se perde. E tem o ciclo dentro da rotina da casa, porque daí esse homem bate nessa mulher, essa mulher já tem toda a pressão que você disse, porque tem que trabalhar fora, tem que dar conta da casa, tem que cuidar desse homem, tem que Cuidar dos mostrar filhos, né? que é dos filhos, tem que mostrar socialmente a função dela. Ela acaba descontando nas crianças quando as crianças não cumprem as obrigações e dificulta essa missão dela que ela tem para fazer. Por sua vez, essas crianças vão para a escola e descontam de alguma forma no seu amiguinho de escola, porque é o que eles veem em casa, né? Então, também é um ciclo de violência que vai atingindo todo mundo. E esse ciclo vai para além também, porque daí essa criança aprendeu que o único momento que a mãe tinha carinho era na hora que ela levava o tapa.
A hora que ele tinha carinho em casa, era a hora que ele levava o tapa, porque a mãe e o pai não tocavam, não davam afeto, não davam atenção. O único momento que ele conseguia isso era a hora que ele fazia alguma coisa errada e era repreendido. Então, muitas dessas mulheres cresceram vendo isso e acham a violência algo normal. Ah, ele tá me batendo porque ele gosta de mim, ele está corrigindo alguma atitude errada minha. Que é a versão que elas vão trazendo lá do pai, que era o que o pai fazia com elas pequenas. Eu estou te batendo, mas eu estou te batendo porque eu estou te corrigindo. E elas reproduzem. Por isso que eu digo que espaços de reflexão, de informação para a gente pensar, a gente pode transformar a vida dessas mulheres que vivem esse ciclo e muitas vezes sem perceber. Muitas vezes só vão vivendo, sabe? Porque não tem o tempo de parar e refletir. Manu, quer falar alguma coisa, Manu? É isso mesmo. A gente também tem que abrir um espaço, né, para falar com a criança sobre isso, né? Explicar para as crianças que isso não é normal. Então, eu acho que a plantinha começa aí, né? A gente tem que começar a plantar também nas crianças para que elas reproduzam o que o vê em casa. Então, de grãozinho em grãozinho, a gente tem que mostrando, né, inclusive para as crianças que vão crescer e não podem reproduzir isso para as demais, né, pessoas que elas vão ter a convivência depois. Então, é bem legal a gente também levar isso para não só mulheres, mas crianças, tanto homens quanto mulheres, né? Eu acho importante até porque as taxas nossas de violência sexual, né, ela é 70% mais ou menos, posso falhar um pouco na porcentagem, mas é por aí, são crianças até 12 anos, homens e mulheres. Então, as nossas crianças estão sofrendo. E quando a gente fala em violência sexual, a gente tem tendência de pensar naquela menina que estava no ponto de ônibus, tal hora, e não sei o que tem. Uhum. Mas não, a maior parte da violência acontece por pai, padrasto, líder religioso e coisas assim. Por incrível que pareça, são as pessoas que estão dentro do lar que deveria ser o lugar mais protegido. Então, olha só como que é esse agressor. Porque ele age dentro do lugar de espaço de proteção, tanto com as crianças, quanto com as esposas. Era para ser um lugar seguro ali, né? Que todo Era para ser mais seguro, aquele lugar Sim. que quando você sai do trabalho, você fala, ai, que delícia, eu estou indo para minha casa, eu vou descansar. E é o momento mais tenso da vida dessas crianças e dessas mulheres que sofrem violência. É complicado tudo isso, né? E assim, alguma explicação que leve as pessoas a gerar esse tipo de violência, alguma coisa nesse sentido? Dá para ter um padrão? Padrão não tem, né? Não tem vamos dizer assim, um diagnóstico. O que leva uma pessoa a agir dessa forma? Porque a gente vê muitas vezes assim, olha, o final de um relacionamento, né? Dá a impressão que o homem se sente assim, dono daquela pessoa. Então, se você me deixar ou não der certo o nosso relacionamento, você não pode se relacionar com mais ninguém. O que leva uma pessoa a ter esse sentimento de posse, assim, de uma outra pessoa? Isso que é doido, né? Que é interessante. Ele vem da construção nossa de sociedade. Antes, a mulher não tinha direito de voto, não tinha direito de estudo, não tinha direito a nada. Então, ela era uma posse do marido que ele mostrava para a sociedade que ele era casado, que ele era provedor e que ele era pai das crianças e que aquela mulher tinha que se sujeitar porque precisava dele, porque ela não votava, porque ela não tinha estudo, porque ela não tinha trabalho, né? Tanto que é recente o voto. Não é, a gente não está falando de tanto tempo. Então, assim, ele vem nessa construção que famílias ainda não conseguiram quebrar essa construção, não conseguiram mudar essa realidade e mostrar que não são posse. E a maior prova disso, eu costumo dar um exemplo, se você me permite, de um caso de feminicídio que a gente teve em Limeira. Foi um caso que a mulher largou dele, mas eles trabalhavam no mesmo espaço, ele ficou na portaria e ela ficou nos fundos.
E daí, um dia ela se arrumou para sair, ele foi até ela e falou para ela não sair. Ela falou que ia sair porque eles estavam separados já faziam 2 meses. Ela queria sair. Ele falou que não, porque eles ainda estavam casados no papel, e quando tirasse do papel, ela poderia sair. Porque ele também ia procurar uma outra pessoa, porque ele não queria viver sozinho. Mas enquanto estava no papel, não. Ela insistiu, ele foi até a casa dele, pegou o celular e uma faca, ligou para a irmã dela para dar uma nova oportunidade para ela. Essa irmã não conseguiu convencer, ele esfaqueou ela e quem chamou ajuda foi a irmã, que estava na linha telefônica. E aí eu falo assim, tudo isso que eu tô falando com essas palavras, que ele foi dar uma oportunidade, que ele tentou, e todas essas palavras que eu usei, foi o que ele disse para um jornalista de Limeira, que foi entrevistá-lo quando ele estava na carceragem. E o jornalista terminou a reportagem com uma pergunta assim: e agora? Aí eu falei assim que eu confesso que o meu lado infantil de assistir a Bela e a Fera e coisas assim, eu falei assim que ele ia falar: nossa, não sei, eu fiz isso num ato de loucura, num rompante, eu não sei o que eu vou fazer agora. Agora, a resposta dele, sabe qual foi? Fala pra gente que agora. Eu não nasci para ficar preso, não sei o que vai ser. Como assim não nasceu pra ficar preso e faz uma atrocidade dessa, gente? Como Pois pode? é. E eles tinham anos de relacionamento. Ele tinha 72 anos e ela 52. Eles eram casados há mais de 20. E ele, na hora que ele cometeu o ato e matou, no calor da emoção, ele não falou, eu matei minha companheira, eu matei. Ele falou que ele não nasceu para ficar preso. Então, relacionamentos abusivos não são relacionamentos de amor. Não adianta a gente romantizar, de falar, ai, tadinho, ele amava tanto que ele não soube lidar com a separação. Nossa, coitado, no momento de desconforto com a separação por tanto amor. Não é amor. É um relacionamento puro de posse. Ele acha que ele é dono daquela mulher. E ele fala dessa mulher, na minha comparação aqui na minha cabeça, como se fosse um carro. É assim, olha, eu te vendi esse carro, mas ele ainda tá no meu nome, não ande, porque vai dar multa. E eu não quero multa no meu nome. Depois que tirar do meu nome, aí você faz o que você quiser, porque daí eu também vou comprar outro carro. Foi mais ou menos essa a linguagem dele. Você não vai sair porque você ainda está no meu nome na certidão. Quando a gente separar na certidão, aí você faça o que você quiser, porque aí eu também vou procurar outra pessoa. Então, os relacionamentos abusivos, eles são de posse, e é isso que a gente precisa entender para a gente não romantizar e não justificar o ato do agressor. Porque o que eu vejo muito nas redes sociais é, mas o que ela fez? As reportagens já fazem manchete tendenciosas, do tipo, não superando o fim do relacionamento, homem mata a esposa. Né? Então, ai, tadinho, não superou. Após suspeitar de traição, homem mata a esposa. Ai, tadinho, foi traído. E não, a culpa da violência é sempre do agressor. Né? Se ela terminou, ele que vai buscar terapia para lidar com o término. Se ela traiu, ele que vá para terapia e parta para outra. A gente tem que parar de passar pano e de tratar homens como moleques, como se eles não soubessem o que eles estivessem fazendo. E precisamos responsabilizá-los e tornarem adultos funcionais dentro da nossa sociedade. E aí eu fiquei muito encantada de ser chamada por ser numa igreja. E eu conversei isso com a Manu, porque toda vez que eu vou falar com a população sobre a violência, eu sempre escuto no final, vem alguma super envergonhada, porque elas morrem de vergonha, me chama no cantinho e fala: eu sofro violência, tá? Eu falo, o que você tá fazendo? Como você vai fazer? Como você vai reagir? Ela fala, não sei, a primeira coisa que eu fui fazer foi falar com o meu pastor ou com o meu padre, líder religioso de um modo geral. E ele falou assim, que é para eu ajoelhar e orar mais que ele muda. As igrejas precisam entender, qualquer uma, que isso é a segunda violência com essa mulher. Porque ela já apanhou, ela já está num relacionamento abusivo. E o que a igreja diz quando fala isso?
você é a culpada porque você tem pouca fé, porque Deus não te escutou ainda. Nossa, a luzinha aqui tá. Nossa, é complicada essa situação, né? Eu acho assim, se alguém me procurar nesse sentido, eu vou tentar procurar auxílio para tentar tirá-la dessa situação. A gente até fala nessa questão da fé e tudo mais para orientar de toda forma, mas é omissão nesse caso muitas vezes, né? Você não prestar muita atenção nessa questão. Você tem que ir a fundo, não pode deixar só como se fosse falta de fé ou fazer uma penitência, alguma coisa nesse sentido para melhorar a situação. Hoje em dia, qualquer indício já é um sinal de violência e violência profunda, que de repente pode estar indo para esse lado de perda da vida da pessoa. E aí nem a medida protetiva resolve, né, Manu? Manu, que é da área de direito, poderia explicar um pouquinho pra gente como é que funciona essa questão de medida protetiva. Você pode nos ajudar assim um pouquinho ou não é bem a sua área, Manu? Não é muito bem a minha área, eu não sei se a Marina, que trabalha mais nessa área, consegue nos auxiliar. Bom, a medida. Então, me corrija se eu estiver errada, Manu. Tá. Porque eu entendo mais o funcionamento, a parte jurídica não é muito o que me cabe, mas assim, o que a gente orienta principalmente? Sofreu violência? Procure ajuda, peça o afastamento desse agressor, sabe? Porque a rede tem sido efetiva. Todos os casos de feminicídio não tinham passagem pela rede. No caso, o único caso que teve uma medida protetiva, mas não teve o atendimento da rede porque voltou com ele e recusou, foi um caso só. De todos esses anos, a rede é de 2014. Então, de certa forma, a medida protetiva ela é eficiente. E ela é eficiente porque não é só um papel, como todo mundo diz. Porque tem todo um sistema por trás desse papel. Então, a partir do momento que ela vai lá na delegacia, ela pede medida protetiva, ela explica o que a gente orienta, explica o mais detalhado possível o que ele falou e o que aconteceu. Porque a gente, mulher, tem vergonha, a gente tem tendência de dar uma diminuidinha no que aconteceu por vergonha, por medo de estar exagerando, de estar louca. Não, fale tudo o que aconteceu e registre o BO. Com o BO registrado, vai se abrir o inquérito e vai para o anexo da mulher vítima de violência. Hoje, a medida protetiva tem saído em 24 horas. Então, em 24 horas, essa mulher já recebe o papel do oficial falando qual foi a medida. Normalmente, essa medida, quando a casa tem condições, ele afasta o agressor da casa e afasta o agressor dela. Ele não pode ter contato nem pelo WhatsApp, nem por rede social, por nada. Se ele tentar, é descumprimento da ordem judicial, ele pode ser preso, tá? E daí, chegando essa medida para ela, já chega essas medidas para a Polícia Militar e para a Guarda Civil Municipal, que daí eles já vão até ela, faz o cadastro com endereços que ela frequenta, tipo endereço da mãe, trabalho, endereço dela, todas as informações, pega a foto dela, pega a foto dele, pega tudo que precisa colher de risco, de segurança, passa para as equipes, e daí se começa a intensificar rondas e fazer análise nas regiões que ela frequenta e ver como é que está, e monitorando essa mulher. Então, teve casos, por exemplo, de essa mulher ligar no smartphone da guarda e falar assim, olha, ele está aqui em casa. E ela se trancou no banheiro, mandou essa mensagem, a guarda foi lá, pegou ele por descumprimento de medida dentro da casa. Então, existem mecanismos para segurar, para prender esse homem. Teve casos dele lá na porta, ela ligar no 153, que é o da guarda, a guarda chegou lá e ele não estava mais lá. Mas como tinha foto no cadastro dela, pegaram ele virando o quarteirão, preso por descumprimento, porque tem a metragem que ele descumpriu de se aproximar dela. Então, é um mecanismo que vem por trás dessa medida que faz a eficácia dela. E no município nós temos, para casos mais graves de reincidentes, o botão do pânico. Que daí, ela só apertar, ele já vai acionar a guarda, o tempo de resposta é muito rápido. Não é de 3 minutos.
para a guarda chegar, e daí, se ele estiver próximo, mesmo que ele tenha saído, ele vai preso. A recomendação que a gente faz para a mulher, eu entendo, e eu, em momento nenhum eu quero culpar ela, porque todas sentem muita culpa e muita vergonha e muito medo. Mas quando tem uma medida protetiva, conte. Conte para todo mundo que você convive. Conte na sua igreja, conte na academia que você vai, conte na escola que você frequenta, conte no seu trabalho, com seus vizinhos. Conta para todo mundo. Porque às vezes você está lá na sua igreja, toda rezando, toda Concentrada, tal. entregue para aquele momento religioso, tudo que você não está atenta e não vê que ele pode se aproximar. Mas alguém que está lá na igreja e que sabe pode chamar a polícia no seu lugar e prender ele. Então, outras pessoas, sabendo da medida, elas podem te dar proteção também. Então, é importante contar para a gente construir redes de apoio. A gente tem a rede pública, que é o que eu falei, que eu estou aqui representando, mas são muitas pessoas. Desde as unidades básicas de saúde, as escolas municipais, o CEPROSOM inteiro, o anexo, PM, GCM, Polícia Civil, entre tantas outras pessoas que sempre vai falhar a memória de alguém. Mas, assim, é muito grande a rede municipal para atender. Só que a rede de apoio, ela é muito importante porque é aquela que vai estar em todos os momentos. A gente não vai na academia com ela, a gente não vai na igreja com ela. Quem vai estar são os colegas e os conviventes nesses espaços, que, se souberem, pode ajudar, auxiliar a chamar o poder público para a gente fazer a nossa parte de prender esse agressor e seguir as medidas de proteção para ela. Entendi. Agora, aqui em Limeira tem aquela questão de casa de acolhimento para mulher que sofre violência, para mulher e criança, alguma coisa nesse sentido? Se não me engano, tem, né? Tem desde 2007, eu estou na coordenação desde 2014 dessa casa de acolhimento. A gente recebe os casos que realmente não podem ficar na casa, né? Não tem familiar, não tem ninguém que possa prestar o apoio, e daí, ou está correndo um risco de morte muito grande. Então, daí a gente recebe na casa de acolhimento e vai trabalhando para ela voltar à rotina o mais rápido possível. Porque também a gente entende que não é justo ela ser vítima e ainda ir para um outro espaço, perder toda a rotina que ela tem. Então, a gente trabalha para resolver isso o mais rápido possível. E daí, eu aproveito a chance que eu sempre esqueço, mas é muito importante falar, que a mulher não perde a guarda das crianças por ir para a casa de acolhimento. A mulher vai ser acolhida e ela vai com os filhos para o acolhimento. A gente conversa com as escolas para ver mecanismos para essas crianças continuarem estudando em segurança. E a gente tenta manter o mais próximo a rotina dela comum, para ela não sentir tanto e para ela, quando voltar, ela ter todos esses apoios de quem participou com ela disso. Gente, é assustador tudo isso, né? A gente começa a conversar e de repente parece que o negócio é triste, né? Se a gente para pensar, é muito triste essa situação de violência, porque é a física, é a psicológica, né? Mexe com tudo, com a moral, até com o patrimônio muitas vezes, né? Sim. A pessoa ali mexe e faz de tudo. Ai, hoje foi brabo. Eu falo que tem dia que a gente conversa tão gostoso, a gente se diverte, mas hoje foi um assunto assim um pouquinho mais Eu falo que é um pesado. assunto pesado de falar, que é muito difícil para gente, mas para gente entender, porque traz uma realidade muito cruel para a gente. Mas a gente precisa falar para transformar, porque senão a gente só vai vendo cada vez mais noticiário falando as coisas que a gente não quer ver. Pois é. E assim, a intenção justamente desse bate-papo é no sentido assim da gente prestar atenção, né? Ser amiga de outras mulheres também. Quando alguém vem falar alguma coisa com você, alguma coisa, tenta orientar, tenta buscar ajuda. Se você não sabe como fazer para ajudar essa mulher, para dar um apoio,
vai ali, né? Você trabalha no Ceprosom, sabe? Procura se informar, procura ajuda na questão da PM, alguma coisa assim. Busca orientação de como você pode estar ajudando essa amiga, essa conhecida, ou até mesmo se você sofrer alguma agressão, alguma coisa nesse sentido, né? Não tenha medo de procurar ajuda, não tenha vergonha, né? Principalmente vergonha e medo, talvez nesse sentido, né? Eu acho importante sempre a gente bater na tecla de que o culpado da violência é sempre quem agiu violentamente. Porque pode acontecer o que for. Você pode escolher N formas de reagir àquela situação. Você pode escolher ir embora, você pode escolher dialogar. Se ele escolheu agredir, foi uma escolha dele. A gente nunca pode culpar a vítima por ter apanhado, porque essa escolha de apanhar não foi dela, a escolha foi dele em bater. Então, isso a gente tem que ter muito claro, porque eu vejo muitos julgamentos dessas mulheres e até de outras coisas. Hoje a gente teve nas redes sociais, não sei se vocês acompanharam, um caso de assédio no banheiro lá da praça de um adolescente Eu de vi agora à 16 tarde. anos. E eu entro nos comentários e eu fico muito chateada, por isso que eu acho que esses espaços são mais importantes e eu me dedico para estar nesses espaços para a gente conversar sobre isso. Porque daí o comentário surgiu embaixo assim: será que foi mesmo? Ele tem 16 anos, por que que ele não se defendeu? Entendi. Já imaginou você estar no banheiro e de repente chega um cara mais velho, começa a te ameaçar e começa a passar a mão em você? Você entra num estado de surto. Que É um ambiente que você não espera isso, né? Por que que a gente está perguntando por que que esse menino de 16 anos não reagiu e não está perguntando por que um cara de 47 não sabe o que é consentimento, não sabe que o menino não quis? Por que que a gente inverte essas perguntas o tempo inteiro? A gente tem que começar a pôr a culpa no agressor. Então, as mulheres reconhecendo isso e se apoiando, a gente consegue ajudar mais gente. Porque a nossa criação também, ela foi para a gente ser rivalizadas. Então, você tem que se vestir melhor para você conseguir conquistar o melhor partido da cidade. Ai, vai lá, passa na frente da outra, porque aquele é um bom partido que você tem que conseguir casar, porque a gente aprendeu que a gente não pode ser amiga de mulher. As nossas brincadeiras são brincadeiras de cuidado, é brincar de bonequinha, de casinha, não é de socialização. Enquanto os homens, por suas vezes, eles são criados com socialização, eles vão para o futebol, eles são criados com essa socialização, então eles não se rivalizam, eles se protegem. E a gente se rivaliza. Quando a gente entender que o que faz a gente ser mulher, o que faz a gente ter um relacionamento, é o que a gente é, e não eu ser melhor do que a outra, a gente estende a mão com mais facilidade. E eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar também. Eu não sou rival da outra. Se a pessoa quer alguém no meu perfil para trabalhar, ou para se relacionar, ou para ser amigos, eu sei que existe um recorte de preconceitos, né? De recorte de raça, recorte de LGBT, recorte de pessoa com deficiência, mas eu estou falando de uma maneira genérica. A pessoa que escolhe conviver com você, ela escolhe porque ela gosta dos seus pensamentos, ela gosta do jeito que você fala, ela gosta do jeito que você leva a vida, ela gosta das suas convicções. A convivência e os relacionamentos construídos, eles vão além do físico. E a gente foi criada muito para eu tenho que me arrumar mais do que ela, eu tenho que ser mais do que ela, e não é assim. As escolhas não passam por isso. Então, a gente precisa começar a refletir e se ajudar, estender a mão e propor ajuda para outra pessoa. Não, legal. Gente, o papo tá assim interessante, mas a gente já tá chegando no final, né, João? Falta pouco. Então, agora eu vou deixar a palavra livre assim para as considerações finais, tá? Eu gostaria que a Manu falasse alguma coisa e depois a Marina daí para a gente ir encerrando. Na verdade, eu gostaria muito de agradecer a Marina por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente falando, porque acredito que mais do que ninguém
ela seria a pessoa ideal para falar sobre isso, porque é o meio em que ela está, o que ela vê no dia a dia, ela convive com isso, né? Então, ela seria a pessoa ideal para falar sobre o tema, e ela trouxe várias informações muito importantes aqui nesse bate-papo de hoje, que eu acho muito relevante, que todo mundo deve, né, saber, porque, querendo ou não, como dizem, o óbvio precisa ser dito. Então, a gente tem que falar sobre isso, como a Marina falou, a gente tem que falar para transformar. Então, eu só tenho a agradecer, Márcia, por esse convite, por a gente estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, e gratidão. Marina? Bom, eu queria primeiro passar os números de socorro. Se tiver alguma violência que estiver acontecendo naquele momento, você presenciar, diz que 153, que é da Guarda Municipal, e 190, que é da Polícia Militar, tá? Às vezes a gente tem alguns receios, porque, vou falar, meu vizinho, e se ele vier para cima de mim? Faça denúncia anônima, fala que você, sei lá, é um motorista de aplicativo, viu a pancadaria acontecendo e está pedindo socorro. Não precisa se colocar em risco, mas faça a denúncia, porque pode ser a última chance daquela mulher. A gente nunca sabe quando que vai terminar um feminicídio, tá? Então vamos ligar. Outra coisa, se você está vendo sinais que eu falei de isolamento, muito hematoma, mudança de comportamento e coisas assim, mas você não tem certeza, mas gerou aquela pulguinha atrás da orelha, acendeu a luzinha de atenção, você pode ou procurar algum serviço público, isso pode ser a unidade básica próxima, pode ser a escola mais próxima, pode ser um serviço do CEPROSOL, um CRAS, né? Mas procure esse serviço, ou então faça uma denúncia anônima, Disque 100 ou Disque 180. E faça a denúncia anônima que vai uma equipe lá. Se a equipe for lá e não tiver nada a ver, ela só está passando por alguma outra coisa que fez ela mudar isso, ok, mas se ela tiver por violência, a gente vai dar todo o atendimento em rede para tentar salvar ela, proteger, para que construa uma vida livre de violência. Deixar claro que, assim, ó, quem ama, cuida. Quem ama, me trata bem. Se não está me tratando bem, não é amor, né? E que também, às vezes, a gente bate muito no não é não, mas às vezes as pessoas ficam assustadas, incapacitadas de falar não. Então, vamos mudar que o sim é sim. Quando a pessoa quer muito claro e muito nítido. Se não está claro, parte para outra, porque é um não. Então, a gente trabalhar muito nesse sentido. Eu agradeço demais o espaço, eu acredito demais em espaços como esse. Eu estou à disposição, se vocês precisarem, vocês têm meu contato. E daí a gente vai trocando e construindo espaços para juntar mulheres, para construir uma sociedade mais justa, porque é isso que a gente luta. A gente luta por igualdade de direitos e oportunidades também iguais. Não queremos mais nem menos, a gente só queria ganhar o mesmo salário, ter os mesmos espaços e não correr risco de sofrer violência dentro do nosso lar, que deveria ser um ambiente de proteção. Obrigada, gente. Eu também quero agradecer a vocês duas, né, pela participação aqui hoje. Foi bem interessante esse papo. Coitadinho do João. O João hoje não abriu a boca. Ele só ouviu, gente. Mas eu acho importantíssimo homens, porque daí os homens falando entre os homens, eles são escutados, hein? Pois é, ele vai levar esse assunto lá para JE, para os jovens aqui da comunidade. Mas é isso, gente. Valeu muito, muito obrigado pela disposição de vocês. Foi um tempo assim bem valioso. Apesar do papo hoje não ser assim tão agradável, né? Mas é um papo assim de instrução, de alerta para essa questão que a gente tá vivendo hoje em dia na nossa sociedade. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Tanto da Manu na área de direito, da Marina ali na questão da assistência social, que não é fácil, né? Vocês devem ver muitas coisas que de repente assustam, mas que Deus também te dê sabedoria, né? Força e entendimento para conseguir resolver as questões da melhor forma possível. Eu Amém. agradeço do fundo do meu coração. Beijo para vocês.
Amém. Obrigada, Márcia. Um beijo. Lolataluter. Pessoal, nosso papo de hoje foi assim, bem sério, né? Bem pesado. Mas é importante também que a gente converse sobre algumas situações que acontecem ao nosso redor, para a gente ficar atento, para poder auxiliar mulheres ou famílias que estão passando por essa situação de violência, para que aquilo que é o pior, que seja o assassinato ou a morte, não ocorra. Nossa, pesado. Mas vamos lá, né, gente? Como se diz, a gente está aqui e a nossa função também como pessoas cristãs é estar atento àquilo que acontece ao nosso redor e também tentar auxiliar. Não mais, gente. Um abençoado final de semana. Que Deus esteja com vocês e conosco, nos protegendo e guiando. Exatamente, bom final de semana. Na semana que vem nós estaremos de volta. Até a próxima.